Tudo bem, Gabi? Boa noite. Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Estávamos bem aqui, a gente já estava fazendo um aquecimento, já entrando aqui falando de China, mas eu Tô acredito vendo. que ninguém melhor do que você aqui para falar no tema. Saiba que aqui você tem admiradores, o Rafael Wurzman, que é nosso head aqui de offshore, enfim, já trabalhou muito tempo lá em Nova York, sempre te acompanha na CNBC, adora aí o seu conteúdo. Mas, Obrigada, poxa, obrigado aí Rafael. pela presença hoje também. Eu também sou um admirador, Vitor. Então, acho que vai ser um bate-papo muito bacana aqui para a gente explorar. Obrigada, Caio. Obrigada a todos pelo convite. Eu acho que seria bacana, eventualmente, até, Rafa, você que, poxa, vibra, acompanha esse mercado offshore aí na risca, fazer aí uma apresentação, uma introdução. E eu sei que a Gabi já preparou um material aí de primeira mão aqui para a gente abordar, cobrindo todos os temas macros. Aí, Gabi, vamos no seu pace. Depois a gente pode abrir aqui para perguntas e respostas. A live está no YouTube também. Então, para as pessoas que estiverem acompanhando, quem tiver dúvida, por favor, nos mande aqui. Dependendo aqui da disponibilidade da Gabi, a gente tenta matar aqui e sanar com todas as dúvidas e aproveitar esse momento. Mas, Rafão, queria passar a palavra aí para você se apresentar também e já dar início aí depois para a Gabi. Perfeito, Caio. Bom, muito boa tarde a todos. Gabi, muito obrigada pela participação de hoje. Henrique também. Vai ser bem bacana a gente fazer uma digestão aqui do que está acontecendo ao redor do mundo, né? E, de fato, a gente já começou esse ano, né, com uma visão mais desafiadora, um ano de aperto monetário, um ano na qual a inflação, né, de fato, a expectativa era um aumento contínuo, mas as principais casas, né, incluindo o JP, quando a gente começou o ano, tinha uma visão construtiva, né, desafiadora, mas construtiva, enfim. No final do dia, os lucros corporativos iam sobrepor, né, esse efeito de compressão de múltiplos, né, que a gente vê por parte aí do aumento de juros, que é um fenômeno nos mercados desenvolvidos, né? Os mercados emergentes já estão mais avançados nesse ciclo de aperto monetário. A cereja no bolo, eu diria que foi essa guerra, né, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem uma natureza bastante estagflacionária, né? Acaba que deteriora o crescimento por parte de um petróleo, né, e commodities mais caras, e acaba que também aumenta a inflação. E a gente viu até recentemente, né, que o Banco Central americano, que eu diria que é o motorista, né, para os ativos de risco globalmente, está bastante perdido, né, frente ao que vai fazer uma vez, né, que a gente pode estar num cenário de crescimento menos acelerado e inflação mais acelerada. Hoje, o consenso é que realmente não há consenso. Então, Gabi, passo aí para você realmente nos dar uma diretiva aí, né, uma direção de como navegar esse momento. Claro que aqui a gente preza muito, né, investimentos mais mirando o médio e longo prazo, né? Claro que tem trades mais táticos também, mas eu diria que investir nos Estados Unidos e, enfim, né, em mercados fora do Brasil, neste contexto atual, está cada vez mais desafiador. Então, acho super interessante a gente navegar isso junto com você. Agradeço a participação novamente e vamos embora. Prazer, obrigada a todos. Sim, de fato, o tema do ano antes era realmente essa normalização dos bancos centrais, dado os níveis de inflação mais altos e dado o fato que os juros estavam a zero ou taxas negativas, ou seja, retirada do apoio emergencial, volta ao normal. Isso já estava gerando um aumento forte nas curvas de juros, especialmente uma volatilidade nas áreas mais caras do mercado, porque quando o juro sobe, o custo do dinheiro aumenta, já não é mais de graça, então as pessoas pensam com um pouco mais de cuidado quanto estão pagando pelas coisas. Isso causou uma volatilidade nas áreas caras do mercado, principalmente mercado americano, as companhias de tecnologia, que tinham ido super bem, mas já estavam um pouco caras. E levou a uma migração para as áreas mais descontadas do mercado, regiões que não tinham sido muito bem vistas antes, estavam mais baratas, Europa, Japão, emergentes, e também setores que também estavam mais baratos, banco, indústria, commodities, estilos mais cíclicos, mais relacionados à economia, que no fim do dia, sim, está bem e esperava ser um outro ano bom de crescimento global. Aí sim, a gente injetou uma volatilidade extra com esses conflitos geopolíticos, que tem sido o tema desde meados de fevereiro.
quando o presidente americano já tinha dado um anúncio de que as inteligências eram de uma invasão iminente na Ucrânia. E realmente a volatilidade principal do conflito, em termos da perspectiva do mercado, acaba sendo o seu impacto econômico, porque o mercado acaba sendo frio, ele considera, como nós como seres humanos, consideramos o impacto humano das coisas que acontecem, da crise, da guerra, mas o mercado tem uma olhada fria e foca em como é o impacto econômico de algum evento geopolítico como esse. E em termos do impacto na economia russa, das sanções fortes que têm sido impostas, é muito sério. É uma recessão, é inflação alta, são mercados fechados, basicamente. Mas a Rússia em si é uma economia pequena, os seus mercados são pequenos. O impacto global é realmente muito mais via a importância da Rússia como exportadora de vários commodities. É energia, mas é também metais industriais, produtos agrícolas, metais preciosos. E é por isso que a gente tem visto um aumento muito forte em vários preços de commodities desde que começou a crise, uma preocupação que a oferta russa desses commodities, essas matérias-primas, ia ser afetada, ou por causa de sanções econômicas, ou por decisões de companhias que não querem mais ter nada a ver com a Rússia. E isso, realmente, de fato, a gente já está vendo uma dificuldade das companhias de matérias-primas russas acharem compradores para suas matérias-primas. Isso a gente já está vendo essa semana. Então, esse é o impacto principal, a transmissão global. Esses preços mais altos vão levar para um período um pouco mais extenso de inflação mais alta, e isso, na margem, pode ser algo que pega no crescimento econômico via menos consumo de alguns consumidores com outras coisas, já que tem que pagar mais para comida e combustível. Mas eu enfatizei na margem, porque a gente não está pensando que isso vai levar a uma recessão global. Não estamos pensando nisso. A gente estava entrando nesse ano com uma economia bem sólida. Por favor. Perfeito. Não, concordo com... Na verdade, você aqui só mencionou fatos aqui para a gente, mas com muito embasamento. E, assim, a minha pergunta fica mais quanto a esses choques na cadeia de oferta, né? Quando a gente olha para a inflação, nosso entendimento é de algo que já aconteceu, né? Esses preços já foram repassados aos consumidores. E o que assusta é quando a gente vê os preços aos produtores nos níveis atuais e agora ainda com essa nova alta, enfim, do petróleo chegando a 115, WTI 112, minério passando essa barreira de 130, né? Esse segundo choque na oferta, e você vê o PPI, por exemplo, da zona do euro, foi divulgado agora, 24,1% nos últimos 12 meses, isso crescendo em cima de uma base de 18%. Então, você pega 2 anos, o preço ao produtor aumentou mais de 50%. Você olha que no Brasil, né, os preços aos produtores já aumentou mais de 30% nos últimos 12 meses. Né? Você começa a ver relatórios de empresas com inflação já afetando as margens. A própria Alpargatas aqui no Brasil, por exemplo, a holding da Havaianas, né? O preço da borracha, que é uma das derivadas do petróleo, aumentou mais de 40% somente no último ano. Então, isso começa a impactar nos resultados. Então, assim, eu lhe pergunto, até por conta do cerne do evento agora, desse choque, né? Ocorrer na Europa especificamente, a gente ter ali as Américas, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, menos dependente ali dessa matéria-prima que era tramitada ali pela Ucrânia, depois Bielorrússia, né? Pós-cortina de ferro. A minha pergunta é, olhando para esses preços aos produtores e vendo esses números agora que a gente vê das commodities subindo, como que a gente pode projetar em algum momento uma inflação desacelerando e a Europa, porventura, correria um risco de entrar no cenário de estagflação, por ser algo mais específico a ser um evento ali, né, naquela localidade, ou seria eventualmente mais um choque, mas teria ainda espaço para crescimento em 2023? E fica muito difícil a gente entender, né, qualquer projeção de crescimento para a Europa nesse cenário atual.
De fato, a Europa é muito mais próxima do que está acontecendo com a economia russa e com os preços de commodities, porque ela é muito dependente, especialmente no gás natural, que vem da Rússia. E também ela tem relações comerciais mais próximas que a Rússia do que o Brasil, os Estados Unidos. Então, sim, é a região mais afetada. Tem muita incerteza ainda do que vai acontecer com a oferta das matérias-primas, o que acontece com a inflação, e aí o que acontece com o consumo e o crescimento econômico. Dito isso, também não achamos que a Europa entraria em uma recessão causada por isso no momento. Uma coisa muito importante de considerar em termos econômicos, e aí uma outra coisa importante de considerar em termos de investimento. Em termos econômicos, os preços do gás natural têm subido 100%, só esse ano. Só que isso não necessariamente vai ser transmitido às famílias. Por quê? Porque existe um mecanismo dos governos darem um apoio fiscal e colocarem um certo subsídio nas contas de eletricidade, por exemplo. E isso é algo que está sendo discutido na Europa. Lembra depois da crise financeira, teve a crise soberana, a Europa tinha aquele pânico que tinha que fazer austeridade fiscal, ai meu Deus, não pode gastar mais nada, tem que diminuir a dívida, só que ela já fez esse trabalho. Então, na pandemia, pós-pandemia, essa é uma Europa diferente, é uma Europa que está mais disposta a gastar um pouquinho mais e a trabalhar junta como uma União Europeia. Começou na pandemia, eles tiveram um grande plano fiscal comum de gasto, de investimento, e está continuando com essa crise. Mais união, mais disponibilidade de gastar um pouquinho mais. Não quer dizer gastar doidado, né? Mas é dar um certo apoio. Então, tem esse contrapeso que é possível que o governo francês faça, italiano, espanhol, alemão. Então, essa é a primeira coisa a mencionar. Em termos econômicos, queria mencionar uma outra coisa, que lembra nos anos 70, tiveram choques, eu não estava viva, mas lendo sobre o respeito, tivemos choques de petróleo muito fortes, com guerras entre Israel e Arábia Saudita, foram horríveis em termos humanos e econômicos. Só que, naquele período, a economia europeia, americana, global, ela tinha muito mais intensidade de energia. Um consumidor, por exemplo, gastava 25% de todo o seu consumo com comida e energia, lá nos anos 70. Só que agora não é mais tão intensivo, ele gasta metade disso, ele gasta só 12%. E ele acabou de ter um super apoio fiscal já na pandemia. Então, tem menos intensidade de commodities, ele já está entrando nessa crise com um belo colchão de poupança e tem apoio fiscal adicional que é possível para fazer um certo contrapeso. A outra coisa que eu queria mencionar em termos de investidor, que é sempre importante pensar como investidor também, que é para mim, o que é importante não é o PIB, é o crescimento de lucro das companhias, especialmente se eu estou comprando a dívida de uma companhia ou a ação de uma companhia. E o fato do preço ao consumidor estar mais alto é bom para mim como investidor, porque quer dizer que essa companhia está passando o custo que ela tem para o consumidor final. Então, o seu lucro está ok, ela está preservando as suas margens. E tem alguns exemplos, Caio, você mencionou alguns de algumas companhias tendo a margem pressionada, mas globalmente isso é uma exceção. O último ano foi um ano recorde para as margens e para o lucro. As companhias repassaram quase todos os seus custos ao consumidor final. Então, dessa perspectiva, na verdade, não é nada ruim para o crescimento de lucro de companhia se ela consegue continuar a repassar esse custo ao consumidor final. E é especialmente bom para companhias, claro, relacionadas a essas matérias-primas, né? Companhias de energia, de materiais que estão andando super bem nesse momento.
Perfeito, Gabi. Eu até te fazer essa pergunta, pegando o gancho, de quais setores, né, de fato, vocês acreditam ser os mais resilientes? Focar em commodities mesmo, materiais, ou em tese, né, enfim, tecnologia, financeiro, me parece interessante nesse contexto global. Como é que está setorialmente, né, uma carteira do JP hoje ideal? Combinando todos esses temas, eu acho que como um hedge ou como uma maneira de se proteger dessa crise geopolítica, investir relacionado a esse tema de commodities faz sentido, né? Vai que os preços continuam aumentando, a maneira de eu me diversificar é comprar companhias relacionadas ao tema de energia e outros tipos de commodities. Isso é bom para a região como a América Latina, que tem muito disso. O mercado brasileiro é 40% companhias de commodities, mas ajuda também algumas companhias no Oriente Médio, na Arábia Saudita, por exemplo, e ajuda companhias globais de energia e materiais, muitas nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem uma maneira de jogar esse tema globalmente. Mas não é o único tema, né, gente? A gente vai sair dessa crise geopolítica e, especialmente, o seu impacto no mercado vai passar. O mercado se importa quando tem incerteza relacionada a um tema. Não quer dizer que tudo tem que ser solucionado na Ucrânia e com a Rússia. Quer dizer que a gente pode ter uma mais visibilidade, aí o mercado para de prestar atenção. É meio frio e triste de dizer isso, mas é como o mercado funciona. E a gente vê isso desde os anos 73, já tivemos 12 crises geopolíticas, tendem a impactar o mercado por umas 3 semanas, tem uma queda nos ativos de risco como ações, na média, o mercado americano cai 6,5%, isso aí passa. E o mercado se recupera 3 semanas depois, na média, já voltou onde estava antes. Voltou aos temas de antes, que é o aumento de juros, que é bom para bancos, que é o balanço dos bancos super sólidos, o crescimento de crédito ajuda bancos, e são os temas mais longo prazo, como avanços tecnológicos, saúde, crescimento da classe média na Ásia, e isso especialmente no mercado que a gente gosta muito, que é a China. A China, realmente, na verdade, até nessa crise, ela é bem isolada do que está acontecendo. Ela tem muito mais motores domésticos que são muito mais relevantes para a China do que está acontecendo na Rússia e Ucrânia. E para a China, a gente espera que esse seja um ano que ela está focando bastante na sua estabilidade econômica. Ela vai anunciar sua meta de PIB a semana que vem, que deve ser entre 5% e 6%, um pouquinho melhor que ela terminou o ano passado. No quarto trimestre, ela só cresceu 4%. Então, a China, ao contrário do mundo, está dando estímulo monetário para gerar mais estabilidade econômica, mais confiança aos seus mercados. E ela também, semana que vem, deve publicar mais detalhes sobre aqueles seus planos de reformas que ela introduziu ano passado. E isso deve ajudar a dar um pouco menos de incerteza para os mercados. E esperamos que possa acabar sendo um ano bem positivo para o mercado acionário chinês e para o mercado de renda fixa também. Entendi. Gabriela, o Rafa Coutinho, ele pergunta aqui se mais esse choque de oferta que a gente viu em poucos dias, a commodities subindo, né? Se vocês já fizeram alguma mudança na projeção de inflação para Brasil, para China, para Europa, né? Enfim, nessas últimas semanas aí que teve esses eventos de guerra, já teve alguma mudança de projeção? Normalmente tem aquele delay ali, né? Até para ter uma noção para onde os preços vão, se isso acontecer ou se agravar. Mas qual seria o consenso assim de vocês hoje quanto à inflação Brasil, Estados Unidos, Europa? Primeiro que estava todo mundo tendo uma baita dificuldade de fazer projeção de inflação ano passado, né? Exatamente porque foi muito relacionado a esses problemas na cadeia de produção relacionados à pandemia e agora muita incerteza na evolução do impacto dessa situação geopolítica na oferta e no preço de commodities. Então, tudo isso para dizer que tem bastante incerteza. Só que o que parece claro é que vai demorar mais para a inflação tocar num pico.
E isso é verdade globalmente, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Antes, a gente estava esperando que o pico da inflação global já ia ser aqui em fevereiro, março, e aí ia normalizar ao longo do ano. Agora não, o pico vai vir um pouco depois, alguns meses depois. Atualmente, a gente está contemplando que seja em maio, junho, e aí volta aquela tese de antes da inflação normalizar ao longo do tempo. Mas grande variabilidade, digamos assim, incerteza com exatamente como isso vai acontecer, quanto apoio os governos vão dar, bastante incerteza. Em termos da pergunta dos bancos centrais, tem um certo claro foco na inflação, que já estava alta, que a inflação vai ficar mais alta por mais tempo. Eu acho que quanto pânico isso gera no Banco Central depende. No Brasil, em outros países emergentes, a gente tem um certo problema dos nossos bancos centrais com credibilidade de inflação, né? A gente já teve inflação alta por muito tempo. Então, a inflação começa a subir, expectativa de inflação já vai aumentando. Pô, vai ficar alto para sempre. Países desenvolvidos, não. Eles têm um histórico de mais credibilidade com inflação. A inflação estava baixa há uma década. Então, demora para as expectativas de inflação subirem. Isso quer dizer que um Banco Central emergente ele vai reagir mais agressivamente, mais rápido, com algum aumento na inflação. Subindo juros, bem mais. E, de fato, né, a gente já está fazendo isso há um bom tempo no Brasil e na América Latina. De bancos centrais envolvidos, não. Eles têm o luxo de ser um pouco mais cuidadosos com o aumento de juros, esperando para ver se a inflação normaliza ou não. Então, o Banco Central americano, europeu, ainda achamos que vão querer tirar os juros do zero, mas também não vão sair correndo adoidado por causa desses níveis de inflação mais altos por mais tempo. Perfeito, Gabriela. E até eu acho que a gente pode... o Vitor comentou que tinha uma apresentação, né, que vocês queriam mostrar para a gente dar uma olhada em alguns indicadores. Eu acho que a gente pode até entrar nessa parte, mas pegando o gancho até, né, a gente até subir os slides aí, eu não sei quem está conduzindo esse manuseio. Uma última pergunta aqui que eu acho que é uma muito, muito relevante, que é o que a gente está vendo na curva de juros americana, né, uma possível inversão dela. A gente está vendo o spread entre 2 e 10 anos lá na casa dos 30 pontos base, né? A gente não vê isso desde março de 2020. Então, de um lado, a gente tem um mercado de renda fixa que está falando para a gente, poxa, a economia vai desacelerar, o Fed vai ter que aumentar juros enquanto ela desacelera e uma recessão parece iminente. E a gente tem um mercado de renda variável que teve uma correção, né, do pico ao piso próximo de 10%, né? A gente nem está em território de bear market ainda. Então, eu vejo dois mercados me falando coisas distintas. E a maioria de Wall Street, né, de fato, os grandes bancos seguem essa visão, né? Eu diria que o S&P está passando para nós, que os lucros vão continuar fortes, porque o PIB vai continuar forte, e no final do dia as margens também vão ser resilientes, a gente vai ter um S&P aí construtivo. Eu queria entender a sua visão entre essa distância entre renda fixa e equities, e no final do dia, quem está certo nessa história? Em termos do mercado, se a gente for na página 10 do PDF, rapidinho, do mercado de equities, um comentário importante que eu queria fazer, antes da gente falar em bear market, recessão, bear market é quando o mercado cai mais de 20%, né? A gente vê aqui embaixo, a gente olha o mercado americano, os pontinhos vermelhos são os momentos de correção, volatilidade no ano. Todo ano tem um ponto vermelho. A incerteza desse ano a gente mencionou, é Banco Central, agora é geopolítico, mas ano que vem vai ter outra coisa, o ano depois vai ter outra coisa, sempre vai ter alguma coisa. E vai gerar um período no curto prazo de volatilidade. Esse ano a gente vê o pontinho vermelho, a gente tem visto uma correção de 12%. Se a gente tomar uma média desde os anos 80, a média é 10%. Normal. A gente voltou a um nível normal de volatilidade no mercado. Porque lembra, comprar ações
é um ativo de risco. A gente compra porque a gente acha que o retorno vai ser mais alto que renda fixa, sabendo que vem com mais volatilidade. Nada na vida é de graça. Então, super importante a gente lembrar disso e não panicar quando isso acontece. E, pô, olha o cinza, que é o retorno do ano todo. 80% do tempo o mercado volta a subir e termina positivo. Então, a gente não pode controlar o mercado, mas a gente pode controlar nossas decisões nesse momento. Porque depois é assim que o meu retorno individual é totalmente diferente e inferior ao mercado, ao retorno teórico. E a crise geopolítica? Pô, mas não agora, é particularmente incerto. A gente pode olhar o slide anterior, na página 9, Henrique, que a gente mostra essas crises geopolíticas anteriores. Estamos aqui as 12, que eu mencionei aqui a média, que tem esses momentos de correção, duram uns 12 dias, na média 6,5%. Desde as crises geopolíticas, o mercado americano caiu só 3%. Então, é possível que continue um pouquinho mais. Mas aí tem recuperação. Na média, leva 137 dias se a gente incluir o episódio dos anos 73. Se não, aí é 16 dias, 3 semanas. E a pergunta diretamente sobre a curva de juros, sugerindo recessão. Duas coisas. Primeiro, que eu sou mais renda variável, eu tenho uma visão mais otimista do mundo. Eu acho que isso é um estereotipo que funciona. Investidores ou gestores de ações são mais otimistas, o mercado recupera, tá tudo ok. Na verdade, a história tem provado que isso é verdade. Enquanto que os gestores de renda fixa sempre são um pouquinho mais pessimistas. Eu realmente nunca olho a curva de juros como uma bola mágica de cristal. Por quê? Porque, às vezes, o sinal que ela pode estar mostrando é um pouco distorcido, que é o que é possivelmente o que está acontecendo nesse momento. Lembra que os bancos centrais ainda estão comprando dívida, gente. Nos Estados Unidos, na Europa, eles ainda estão colocando uma influência super artificial na curva de juros. Então, a taxa americana de 10 anos está a 2%, não quer dizer que o investidor está definindo esse preço baseado nas suas expectativas da economia, inflação e juros. Quer dizer que tem um ator não racional influenciando esse mercado, que são os bancos centrais. Devagar, eles vão sair, parar de ficar interferindo. Isso é esperado mais para o final do ano, não para o final do ano, ao longo do ano, dos bancos centrais terminarem as suas compras de ativos que foram feitas na emergência da pandemia, e mais para a segunda metade do ano, começar até a reduzir as suas compras. Aí sim o mercado vai ser mais definido pelo investidor privado, as expectativas econômicas e de juros. Até lá, cuidado. É uma bola de cristal um pouco nublada, quebrada, digamos assim. Então, para responder, não esperamos recessão iminente global. Perfeito. Gabriela, até aproveitando aqui a pergunta que o Alexandre Bastos fez aqui no YouTube, ele pergunta: quanto a investimentos na China, acredita que os possíveis retornos compensam o risco de um governo intervencionista? E você há pouco havia comentado, e é notório o seu conhecimento profundo na economia chinesa, né? E você comentou agora o fato da China estar começando o seu processo, né, de investimento fiscal no país agora, né? Se a gente for pegar o histórico da China, desde 2019 ela não vem investindo no âmbito fiscal e agora ela começa aos poucos a aliviar ali, em financiar mais o crescimento da sua economia. É um investimento que você recomendaria, mesmo com os riscos políticos, que a gente sabe também que é muito comum nos países emergentes, né? Cada qual com os seus riscos, naturalmente, mas a China tem um risco ali por ter esse governo intervencionista aqui que chama o Alexandre. Você acha que é um bom investimento? A relação de risco-retorno faz sentido? Absolutamente. Mas é como investir na China.
Também não é sair comprando tudo. Eu acho que a gente tem que ter muito claro quando a gente investe na China que, sim, eles têm um modelo econômico, político, completamente diferente do nosso. É uma economia controlada pelo Partido Comunista Chinês, que decide aonde eles querem ou não querem que vá o capital, o dinheiro. Só que tem o seu lado, digamos, positivo. Se a gente for na página 14, porque pensa, nossa região, Brasil, América Latina, a gente tem muita incerteza política, que gera uma baita volatilidade nos nossos mercados. Por quê? Porque cada eleição pode mudar o presidente, o partido, e aí vem aquele pêndulo, vai para a esquerda, depois vai para a direita, depois vai para a esquerda de novo para a direita. E isso é o que gera muita mudança, volatilidade. Na China, não. Você tem o mesmo partido te falando exatamente onde ele vai, sim, intervindo para orientar o capital para essas áreas, mas você tem um mapa, você sabe onde eles vão, a gente tem um mapa aqui na página, mas tem que seguir o mapa, com cuidado, se orientando às áreas prioritárias da China, que ao longo do tempo vão mudando com o seu desenvolvimento. O que a gente tem? A gente tem a linha cinza, é o PIB per capita da economia chinesa. Hoje em dia é mais ou menos 10 mil dólares por cabeça, mesmo que o Brasil. Daqui para frente, a China quer virar um país rico. Isso é muito difícil. A gente está nessa 10 mil por cabeça há 20 anos, e não sai dessa. A China não quer ser esse exemplo clássico de país emergente. Ela quer ser um exemplo positivo, como foi a Coreia, Taiwan, que viraram países ricos. E ela tem o seu plano aqui, para como ela quer fazer isso nos próximos 5, 10, 15 anos. Tem 4 itens principais. Demanda doméstica, então ela está enfatizando muito o consumo e as companhias domésticas relacionadas ao consumo. Ela está enfatizando as novas tecnologias, que não é companhia de internet, isso já está velho. A nova tecnologia é semicondutor, é software, é robótica, inteligência artificial, e essas são as áreas prioritárias. E 2 outras coisas que não são puramente econômicas, que é a prosperidade em comum, diminuir desigualdade, que no fim do dia ajuda esse primeiro tema do consumo, e no fim a proteção ambiental, decarbonização da economia, aumentar mais energia renovável e carros elétricos. Então ela está falando, é isso que eu quero que aconteça. Ela anunciou essas reformas, foi ano passado. No começo ela gera muita incerteza, né? Porque aí você está tentando entender o mapa para os próximos 5, 15 anos. Mas agora já entendemos melhor. Então é investir ao longo desses temas. E se a gente olhar a página 16, a gente mencionou a volatilidade ser normal no mercado americano acionário. No mercado acionário chinês, é uma outra ordem de magnitude de volatilidade normal. Então, a cada alguns anos, tem uma correção, não é 10% que nem nos Estados Unidos, ou 20% quando tem recessão. Na China, na média, a correção é 20% e pode ser 30% a 40% quando tem ciclos de reformas, dessas introduções do novo mapa, que foi o que aconteceu no último ano. A gente já viu isso antes. Acontece na China. Mas aí tem vida depois disso. Olha as outras colunas. Eventualmente, o mercado se recupera na China também. E ele recupera rápido e forte. E para participar na recuperação, você tem que estar lá nos momentos piores também, infelizmente. E achamos que esse ano vamos já possivelmente ter essa recuperação forte, tendo mais visibilidade sobre o mapa, né, as reformas, e tendo esse foco da China em estabilizar a sua economia, dar estímulo monetário e fiscal. Então, isso para dizer que sim, achamos que os retornos compensam o nível de volatilidade mais alto que temos na China. O crescimento de lucro é mais alto, especialmente nesses setores prioritários. Perfeito, Gabriela.
Rafa, quer fazer uma pergunta, Rafa? Pode fazer, Vitinho, manda bala. Posso fazer? Não, só queria perguntar na questão quanto ao posicionamento claro da China em estar aliada ali com a Rússia nessa crise na Ucrânia hoje em dia. E se tem alguma expectativa de sanções também chegarem para a China devido a isso, e se vocês acreditam que isso afetaria a economia chinesa e se vocês já se posicionaram de alguma forma para um eventual evento como esse. Não achamos que a China se importa tanto assim com a Rússia, não. São amigos quando lhe convém. Ou seja, a amizade não vai até o fim do Xi Jinping com o Putin ou a China com a Rússia. A prioridade da China é a China. Então, ser levado a um conflito armado, sanções com o Oeste, não tem interesse nenhum para a China. Então, você escuta, né, nos últimos dias que essa tal amizade entre os dois está ficando um pouco mais vaga, não sei não, calma lá, começa a diminuir aí o que você está fazendo. A China vai, digamos assim, apoiar a Rússia até um ponto. Ela não vai querer ser puxada a sanções econômicas que afetam todos os seus planos aí, longo prazo econômicos. Especialmente não num ano super importante para a China, que é o seu grande congresso político em outubro, onde tem uma transição em todas as áreas mais top do Partido Comunista e aonde o presidente Xi Jinping quer ficar como presidente por mais 5 anos. Então, não achamos que a China vai ser levada a essa crise. E recebemos perguntas às vezes, mas talvez não, mas e Rússia e Ucrânia, será que eu posso fazer o paralelo China-Taiwan? Será que eles vão, então, seguir o exemplo aí do Putin, mas com seus próprios objetivos? E os nossos colegas baseados em Shanghai, em Hong Kong, eles falam para nós, calma aí, os paralelos não são assim óbvios. A China pensa a longo prazo, sim, ela quer, digamos, absorver Taiwan, só que no timeline dela, que não é o mesmo do Putin. Especialmente porque o cálculo chinês entre política e econômica é muito diferente do cálculo do Putin. O Putin está disposto a, digamos assim, destruir sua economia para os seus, como está fazendo, para atingir os seus objetivos políticos. A China não. Os seus objetivos políticos são completamente ligados ao sucesso da economia. Então, o cálculo é completamente diferente e a China tomar Taiwan por força vai contra os seus interesses econômicos, porque ela depende completamente de Taiwan por semicondutores. Então, seria como dar um tiro no pé, fazer isso nesse momento, até ela virar autossuficiente nessas indústrias que ela está bem longe de ser no momento. Perfeito, Gabriela. Muito bacana a visão, viu? E até mudando um pouco de tópico, uma dúvida que eu até estava estudando recentemente, queria saber um pouco da sua opinião. A Rússia, ela produz, né, mais ou menos 11% do petróleo mundial e exporta, né, mais ou menos 45% para a Europa, né? De fato, a Europa é uma grande importadora do petróleo russo. E agora, com esse conflito todo, eles vão ter que achar, de fato, um jeito de perder esta dependência russa, né, frente a matrizes energéticas. E com isso, a gente já vê líderes falando de expandir, né, matrizes nucleares ou até mesmo, né, matrizes renováveis, como energia eólica, energia solar. A pergunta é a seguinte: você acredita que essa crise, esse conflito geopolítico pode ser favorável para matrizes energéticas alternativas num prazo mais longo? E se sim, qual matriz estaria mais disposta e mais escalável, né, para conseguir absorver esse impacto de uma forma mais rápida e mais certeira? 100%. Então, a gente mencionou alguns minutos atrás que
seria interessante investir em companhias de energia para fazer uma certa diversificação hedge a essa crise geopolítica. Mas isso é bem tático, ou seja, próximos 12 meses, próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, é tudo sobre a decarbonização da economia global e o aumento de energia renovável. E na Europa, lembra, eles são muito mais preocupados com esse tema do que nós há muito tempo. Eles já têm o seu objetivo de virar emissor de CO2 zero até 2050, já estão investindo pra caramba nesse tema, incluindo pela União Europeia como um todo, já começando esse ano. Então, já é prioridade na Europa há muito tempo. Só que isso só aumenta a urgência desses planos, exatamente porque a Europa está acordando a sua dependência econômica, política com o Putin, e o cálculo não está mais fazendo sentido. Então, não é só decarbonizar a economia, mas é tirar a Rússia da economia, basicamente. Então, está aumentando ainda mais a urgência desses investimentos, vai acelerar ainda mais esse tema de investimento. E essas companhias super líderes energia solar e energia de vento, particularmente o foco na Europa, e é toda a infraestrutura relacionada a isso, né? Porque tem que mudar os prédios, tem que mudar os carros, tem que mudar as casas, tem toda uma infraestrutura relacionada a essa decarbonização da economia. E isso tem companhias super líderes na Europa desse tema e na China, já que a China também tem o seu foco em virar líder nesses temas. Essa transição ajuda também alguns outros commodities aí mais longo prazo. O cobre, por exemplo, o níquel, alumínio, ele é super utilizado na energia renovável. Então, tem uma certa oportunidade aí mais longo prazo nessas companhias materiais. A nuclear, desculpa, só para responder essa pergunta, até agora não escutamos muito. Lembra que a Alemanha, depois daquele terremoto que aconteceu no Japão, horrível, Fukushima, ela desativou as suas plantas nucleares. E até agora não existe nenhum pio na Alemanha de ligar isso de volta. Então, até agora não. Vamos ver. Quem falou um pouco foi o Macron, né? Ele que deu uma ideia de reativar umas plantas nucleares. Mas realmente... A França já estava... exatamente. Aí é mais se a Alemanha volta atrás ou não, eu acho. Perfeito, Gabriela. Tem alguma pergunta no YouTube, Caio, que você acha relevante respondermos? No YouTube não tem nenhuma, Rafa. Nenhuma, né? Então, deixo para você essa. Eu queria só entender, Gabriela, porque é uma das primeiras vezes que a gente está na frente da curva, né? Quando a gente diz a gente, eu digo Brasil frente aos Estados Unidos, né? Então, a gente viu no ano passado os países emergentes todos naquele processo ali, né, de aumentar os juros justamente pela falta de credibilidade que existe ali em boa parte dos seus bancos centrais, enquanto os países desenvolvidos conseguiram retardar mais, né, esse movimento. E até por isso, né, a gente tem notado uma entrada de fluxo estrangeiro muito forte na Bolsa Brasileira. Salvo me engano, fevereiro fechou com 53 bilhões de reais, enfim, é uma média de 3,5 bilhões de dólares por dia, né? E quase todo esse recurso sendo direcionado para a frente de renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, né, ano passado, a gente falava ali de 3, né, o mais ousado, talvez falava ali de 4 aumentos de juros nos Estados Unidos. E aí agora você tem aí o mercado precificando 5 aumentos, né? Janeiro chegou a precificar 7 aumentos em um dado momento. Você tem o dólar se valorizando, né? O DXY valorizando num cenário de estresse de juros, e você tem os Estados Unidos claramente à frente ali da União Europeia e à frente até mesmo da China, né? Que está com uma inflação de 1%, 0,9%, China sem inflação, né? Então você tem os Estados Unidos subindo os juros numa proporção que a gente não imaginava. Eu queria entender qual que é a relação que você vê disso frente à continuidade de uma inflação, né? Será que em algum momento a Selic deixa de ser tão vantajosa frente ao real?
né? Como será que os países desenvolvidos, o próprio euro, frente ao dólar, vai se comportar? Um franco suíço frente ao dólar vai se comportar? Né? E até pelo fato das matérias-primas serem indexadas ao dólar, né? Na maioria das vezes, né? As commodities serem dolarizadas, você ter uma desvalorização do seu câmbio, isso naturalmente puxa a inflação. A gente viu isso no Brasil em 2002, né? Então, como que você vê o comportamento do dólar perante as principais economias, e claramente a economia brasileira também, nesse cenário de aumento de juros? Quem acaba sofrendo mais? Né? Qual país que vai acabar ficando atrás dos Estados Unidos, que é sempre uma posição desconfortável de estar, né? Quando você está tendo que correr atrás dos Estados Unidos, sem necessariamente ter o mesmo crescimento ou o mesmo trabalho, mercado de trabalho aquecido, né? Quem que você acha que sofre mais com essa esticada de juros nos Estados Unidos, que a gente vai ver ao longo do ano também, e é um grande tema, né? Eu acho que esse começo de aumento de juros, retirada de liquidez, ele é bem diferente do último que a gente viu depois da crise financeira. Isso porque, sim, como você mencionou, o Brasil e outros emergentes, dessa vez estão na frente do Fed, não atrás. Então, lembra lá em 2013, teve aquele taper tantrum, aquele pânico que os Estados Unidos ia normalizar sua política, todo mundo saiu correndo de países emergentes, foi atrás dos juros que estavam aumentando nos Estados Unidos, estava com pânico sobre o que ia acontecer com emergentes. Não aconteceu nada dessa vez, né? A gente já está tendo essa reprecificação do aumento de juros nos Estados Unidos há uns 4 meses, e emergentes estão bem, em termos relativos. Exatamente, porque dessa vez estamos na frente, nosso diferencial de juros está mais favorável. E também reduzimos algumas das nossas vulnerabilidades que tínhamos em 2013, como déficit de conta corrente e muita dívida em dólar. Então, estamos muito melhor dessa vez do que da última. Outra coisa que está ajudando os nossos mercados de renda fixa, o mercado acionário, as moedas, é que esse aumento de juros americano está causando aquela repensada do que está caro versus barato. Então, a volatilidade antes dessa crise era em tech, né, em tecnologia, que estava caro. E os investidores estavam buscando o que estava barato, que aí era Brasil, América Latina, emergentes. Então, essas duas ondas já estavam sendo positivas para a nossa região. E aí a gente adiciona essa pitada de aumento de commodities e a nossa exposição a esse tipo de companhia. Então, estamos descrevendo no momento um ambiente até que bem favorável para a nossa região. Duas coisas. Primeiro, isso vai até um ponto. Né? Se aí começar a ter preocupação de recessão, etc., aí desanda tudo de novo, emergentes vão sofrer e o dinheiro vai migrar para o seguro do mercado americano de novo. Mas a gente não está exatamente descrevendo esse cenário. Outra coisa é o que acontece domesticamente. Né? Nós temos as nossas famosas incertezas políticas na nossa região, e isso sempre pode causar volatilidade que vai aí contra o que está acontecendo externamente. Então, a gente sempre ressalta, pode ser um ano melhor para os nossos mercados locais, mas a tese de diversificação internacional ainda é válida. Não é se eu tenho ou não, é quanto eu tenho, será que na margem eu diminuo um pouco? Perfeito, Gabriela. Eu até compartilhei aqui essa tela, só para a gente ver, e eu queria mostrar aqui também, a performance dos índices globais no ano, né? Então, aqui a performance dolarizada dos principais índices, e é impressionante, né? A performance do Ibovespa dolarizado nesse ano. A gente está falando aqui de uma performance de 9,87. Eu queria até lhe perguntar, assim, né? Qual que é a sua perspectiva para o mercado de renda variável asiático, né? Os países emergentes na Ásia que também sofreram, né? A gente teve Hang Seng caindo quase que na mesma proporção que o Ibovespa no ano passado, algo em torno de 16%, a China caindo ali 5%, e começa o ano mais uma vez aí com uma queda, enfim. Qual que é a perspectiva que vocês olham agora, né, nesse curto espaço de tempo, para a retomada no Sudeste Asiático, na China, na Ásia como um todo, que não segue o mesmo
caminho aqui dos emergentes da América Latina no momento, né? Vale lembrar que nós estamos no dia 3 de março, né? Então, como está no ano, não quer dizer que é assim que vamos terminar, né? E a gente mencionou que essa volatilidade no curto prazo é super normal para o mercado acionário americano, europeu, asiático, e que não quer dizer que é assim que vai terminar o ano, e que é importante as nossas decisões desse momento de não sair correndo achando que alguém vai nos chamar para voltar antes que subir de novo, porque é impossível. As coisas viram e viram rápido. Um dia depois do pior dia já tem o melhor dia do ano. Dito isso, a nossa expectativa ainda é de retornos positivos para várias regiões. É possível que, se as questões domésticas não pegarem, que a América Latina ainda seja a melhor região, mas ainda achamos que é possível ter uma forte recuperação na China, que a gente já mencionou várias razões de porquê, e no Sudeste Asiático mais em geral, que deve ter uma forte recuperação aqui, que finalmente a gente está saindo aí dessa da pandemia. Já nem falamos desse tema, graças a Deus. Mas mesmo em termos absolutos, ainda esperamos um ano que no final seja positivo também para o mercado americano, japonês e europeu. Isso dado a nossa expectativa de não ter uma recessão econômica e então de ter um crescimento de lucro positivo das empresas. Perfeito. E até vale mencionar que a bolsa de Hong Kong, né, a Hang Seng, em termos absolutos, é a segunda bolsa mais barata do mundo, né, em termos de múltiplo. A bolsa mais barata é a brasileira, né, negocia 7, 8 vezes lucro. Hang Seng negocia a 11 vezes lucro atualmente. Pegando esse gancho, Gabriela, eu vi que você mencionou antes que investir em China não é necessariamente investir em internet, né? Que a galera relaciona muito, né? China, pô, Alibaba, Baidu, Tencent, esses monopólios, né? Enfim, que a gente tem por lá, que são equivalentes aos Big Techs nos Estados Unidos. Então, quando a gente monta, de fato, essa alocação em China, especialmente, né, no fundo de vocês hoje que foca nisso, qual seria, né, o setor, ou a indústria, ou o tema que teria maior exposição, teria maior potencial de valorização, de fato, aí visando um prazo mais médio? Eu acho que em toda crise se cria oportunidade. E pensando na forte correção que a gente teve na China no passado, que a gente mencionou, o que foi criado são preços melhores, né? Depois de um ano ruim, não só para o Hang Seng, mas também para o Shanghai, Shenzhen, que o Caio tinha aquele índice CSI 300, né? Que são os A-shares. Então, em geral, são mercados chineses com valuações mais interessantes hoje em dia. Em termos de setores, eu não posso comentar nos fundos, se o Henrique quiser comentar, mas em termos dos nossos temas macro que a gente mencionou, seriam realmente esses novos setores da economia chinesa, as novas tecnologias, semicondutores, software, robótica. São temas também de consumo doméstico, tanto de bens quanto serviços, e aí isso acaba envolvendo também saúde, bem-estar, então não é só bens, né, de consumo. Esses são realmente os temas grandes na China daqui para frente. E aí adicionar, por fim, o tema de decarbonização, né, de energia renovável e carros elétricos. Perfeito, Gabriela. Até interessante você falar isso, né? A China agora contabiliza 25%, né, das vendas de carro, um quarto das vendas de carros hoje são elétricas na China. E você vê que o plano quinquenal do governo ele é quase que inteiramente ali pautado, né, na igualdade financeira, né, no fim da desigualdade no país. Isso naturalmente passa por um aumento da classe média chinesa. Inclusive, é um dado que vocês trazem constantemente, né? O PIB per capita na China era $180 em 1980, em 2020 chegou ali a barreira de, se não me engano, era $10 mil o PIB per capita. Então, você tem essa ascendente classe média chinesa que naturalmente vai demandar bastante consumo. Mas eu lhe pergunto assim, na frente de infraestrutura,
né, todo esse choque que a gente viu na frente de real estate, né, incorporadoras chinesas tendo problemas com margens, algumas dando calote, tendo que negociar dívida. Como que você enxerga essa transição, né, da classe média chinesa, né, o movimento que a gente viu muito aqui no Brasil, que é a saída do campo, né, e a vinda para a cidade, cada vez mais industrial, a China se tornando? Como que você vê essa transição agora, justamente nesse momento, com o setor de real estate e com o setor ali de construção muito fragilizado? Super interessante. A China, ela sempre planeja e age avançada, né? Então, ela já estava pensando em fazer essa grande migração do campo para as cidades, eu tenho que construir as cidades. Então, ela já construiu todas as cidades, né? Lembra que a gente falava das cidades fantasmas na China? Era por isso, e agora elas já estão sendo enchidas, né? Mais e mais de gente. Só que agora chega, né? Não precisa ficar construindo cidades e prédios. Isso já foi um motor de crescimento na China, já é uma história velha. Hoje em dia não é mais produtivo ficar construindo coisas residenciais. E também pode ser desestabilizador, né? Já é uma área super grande da economia chinesa. E, por fim, vai contra o tema de prosperidade em comum, porque viver na China está ficando muito caro. Então, por todas essas razões, a China já decidiu que quer desenfatizar a construção imobiliária, especialmente a residencial. Daqui para frente, bola para frente, a gente falou outros motores de crescimento. Então, isso quer dizer que aquelas companhias com modelo de negócio de alavancagem, aquelas construções adoidadas, não vão mais funcionar. Por isso que não foi acidente ter um default desse tipo de companhia Evergrande, teve outros, vai ter mais. O que a China não quer é ter uma desaceleração do setor imobiliário descontrolada, né? Também não dá para ser do 100% a zero. Então, é por isso que, na margem, ela está tentando equilibrar um pouco essa desaceleração do setor imobiliário, para não ter as coisas ficarem fora do controle esse ano. Então, aí, na margem, ela tem apoiado um pouquinho mais o crédito, esse setor, mas estruturalmente vai ser desenfatizado. São outros temas na China daqui para frente. Perfeito, Gabi. A gente sabe que você já tem compromisso agora na sequência às 7 horas, então queria até deixar aqui depois do Vitor, para o Rafa também fazer os agradecimentos, mas do meu lado queria agradecer demais aqui a sua participação conosco. Espero que os clientes aqui, assessores que nos acompanharam, tenham, enfim, aproveitado, tirado bom proveito e entendido um pouco dessa sua ótica, né, de que não é o fim do mundo que nós estamos necessariamente testemunhando, que para aqueles, né, que em algum momento quiserem usufruir da retomada, né, da recuperação dos mercados, terão que necessariamente passar ali pelos momentos ruins também. Mas fica aqui meu muito obrigado, Gabi, e espero que a gente se veja em breve também para mais uma aula aqui para a gente. Muito obrigada a todos pelo convite, pela atenção e pelo bate-papo. Obrigada, boa noite.